Culpa excessiva por escolhas ou situações do passado e como esse senso de culpa pode estar ligado com as relações de pai e mãe na infância. Eu sou a Regina Ramos, terapeuta integrativa e numeróloga, mãe atípica, pessoa atípica e eterna estudante da espiritualidade universalista. E se você curte temas sobre terapias, espiritualidade livre, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa estar precisando desse tipo de conteúdo. E nesse vídeo vamos falar de um tema que muitas pessoas enfrentam em sua vida: a culpa excessiva por escolhas feitas no passado. Você já sentiu que não consegue se libertar de um erro cometido, mesmo que tenha se passado anos? Saiba que esse sentimento de culpa pode estar muito ligado às relações que você teve com seus pais lá na infância. E é sobre isso que vamos conversar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Vamos explorar como a maneira a qual fomos educados, o que aprendemos com os nossos pais, como essas interações lá da infância podem estar influenciando nosso sentimento de culpa hoje na nossa vida adulta. Fica comigo até o final, pois vamos compreender melhor esse processo e como podemos trabalhar para superar essas emoções. Primeiro, vamos entender o que é a culpa em si. A culpa é uma emoção que sentimos quando sentimos que fazemos algo errado, que prejudicamos alguém ou que falhamos de alguma forma. Mas enquanto a culpa pode ser útil para refletirmos sobre os nossos erros e crescermos, quando ela se torna excessiva, pode se transformar em um peso que carrega a nossa vida. E como essa culpa excessiva se manifesta? A culpa excessiva, ela faz com que a pessoa se sinta responsável por situações que muitas vezes estão além do seu controle. Ela pode resultar em obsessão por eventos passados, incapacidade de perdoar a si mesma e uma sensação constante de inadequação social até mesma. Como a infância e até mesmo a relação com os pais se influencia nesse sentimento de culpa. A nossa primeira escola emocional desde cedo os pais se tornam, a figura de autoridade na nossa vida e, consequentemente, as primeiras fontes de julgamento e aprovação. E como lidamos com os nossos erros e acertos na infância está profundamente ligado à maneira como os pais e as pessoas mais próximas reagiram a esses eventos. Essa internalização da culpa se dá quando os pais são profundamente críticos ou punitivos lá na infância. É comum que a criança sinta culpa de maneira exagerada. Por exemplo, se você cresceu num ambiente onde os erros eram severamente punidos ou onde o amor estava condicionado ao comportamento perfeito, tu pode ter desenvolvido uma tendência a sentir culpa em excesso por falhas ou qualquer situação até comum do passado. Já por outro lado, a falta de apoio ou presença dos pais pode levar a sentimentos de abandono e inadequação, porque também alimenta a culpa, que a criança pode acreditar que é responsável pela ausência ou pela falta de cuidado dos pais. Por exemplo, imagina que uma criança que cometa um erro simples é ignorada, é criticada severamente. Ela pode internalizar a ideia de que nunca é boa o suficiente, levando uma culpa que vai acompanhar lá pela vida adulta. E na nossa vida adulta, essa culpa pode vir a se manifestar de diversas formas, ligado ao perfeccionismo, por exemplo. Tu já viu falar de pessoas que nunca se sentem boas o suficiente? Isso pode ser o reflexo de uma infância onde o amor e a aceitação estavam condicionados a comportamentos perfeitos, a necessidade de agradar, a necessidade de nunca cometer erros.
gerando uma culpa constante na vida adulta, um excesso de responsabilidade. A pessoa com culpa excessiva se sente responsável por tudo que deu errado, seja no relacionamento, seja no trabalho, com amigos, com círculo de pessoas fechado. E isso é um reflexo de como ela foi ensinada na infância, a carregar o peso dos erros como algo pessoal e inaceitável. A culpa e a dificuldade de perdoar a si mesmo, por fim, esse excesso de culpa vai levando a um excesso de culpa, de falta de perdão. Porque quem cresceu com esse excesso de peso, esse excesso de culpa, é muito desafiador, porque está internalizado aquele pensamento de que não merece ser perdoado. E como, superar essa culpa excessiva? O primeiro passo é sempre reconhecer de onde vem, perceber. Se tu percebe que ela está ligada a culpas, a questões lá da infância, procura refletir sobre como os teus pais refletiam e encaravam os teus erros. Porque muitas vezes quando a gente sente culpas excessivas é porque estamos presos a pensamentos automáticos e distorcidos. Trabalhar para mudar esses padrões de pensamentos pode te ajudar a diminuir esses sentimentos de culpa. E uma maneira de fazer isso é parar de se questionar se você realmente é responsável por isso. Se questione se você poderia ter feito algo diferente naquela situação. A primeira chave para sair desse ciclo de culpas é perdoar a si mesmo. E isso também não significa que tu não deve aprender com os teus erros, mas que tu pode escolher olhar para o passado com compaixão e entender que todos nós cometemos falhas. Permita-se crescer a partir de cada falha sua. Se tu vê que essa culpa excessiva afeta a tua vida de uma forma excessiva, busque ajuda terapêutica, pois os processos terapêuticos podem te ajudar a realmente compreender, no caso de você não conseguir fazer isso sozinho. Você vai conseguir reconhecer de onde e por que essa culpa está presente na tua vida. Mas eu tenho certeza que conseguindo fazer essa série de 3 meses de perdão, de auto-perdão, perdoando seus pais, realmente você vai conseguir entrar nesse ciclo regenerativo da sua psique e libertar-se desses padrões familiares, desses padrões lá da tua raiz familiar. E eu te convido então, nesse momento, a ir relaxando, sentar-se, com a coluna ereta, inspire e expire, que eu vou colocar uma musiquinha e vamos seguindo para nossa oração do perdão. Hoje mentalizando então à sua direita, a sua mamãe. Inspire e expire por alguns ciclos, sinta as sensações do teu corpo, relaxando, sinta as tensões do teu corpo, os desconfortos e vai inspirando e expirando lenta e profundamente e repita comigo. Eu perdoo você. Por favor, mãe, me perdoe. Você nunca teve culpa. Eu também nunca tive culpa. Eu perdoo você. Me perdoe, por favor. A vida nos ensina através das discórdias e eu aprendi a amá-la e a deixá-la ir de minha mente. Você precisa viver suas próprias lições e eu também. Eu perdoo você. Me perdoe em nome de Deus. Agora vá ser feliz para que eu seja também. Que Deus a proteja e perdoe os nossos mundos. As mágoas desapareceram do meu coração e só há luz e paz em minha vida. Quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo de minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar.
Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas para que sigam seus próprios sonhos e seus próprios erros. Não quero mais controlar nada, nem ninguém. Por isso peço que me perdoe e me solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu. Muito obrigado. Vai inspirando e expirando. Sinta a sua energia, a força da mãe com você. Sinta libertando essa energia e acolha em seu coração os aprendizados que a vida lhe trouxe através da relação com sua mãe, com as mulheres da sua família, com as mulheres que foram importantes para você. Te convido a deixar nos comentários o que você está achando, sentindo, passando, lembrando durante essa série. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, deixe. Eu terei o maior prazer em fazer um vídeo para te auxiliar a respeito. E até amanhã.